perigos de ayahuasca. Sim, eu vou trazer um vídeo falando sobre esse assunto. E eu preciso ser muito sincero, existe sim perigos ao consagrar a ayahuasca, mas não o perigo da forma como vocês estão pensando. Existem situações e questões que precisam ser muito bem observadas e eu vou tentar esclarecer aqui nesse vídeo um pouquinho para vocês sobre isso. E se você é uma pessoa que está buscando a consagração com a medicina ayahuasca, você precisa assistir esse vídeo até o final, pois vai ser muito importante e vai trazer muita clareza para você. Tá legal? Antes de qualquer coisa, não posso deixar de pedir, como uma energia de troca por essa manifestação, por isso que eu trago aqui para vocês, que você curta, comente, se possível compartilhe nesse vídeo para que ele possa chegar até mais pessoas e assim, através do seu transbordo de ação, a gente pode levar conhecimento e consciência para mais gente por aí, tá bom? Vamos ao vídeo, vamos falar um pouquinho sobre tudo isso. A gente sabe que a ayahuasca está cada vez mais sendo utilizada. Muitos centros, muitos espaços, muitas casas de rezo estão se abrindo, porque muitas pessoas estão sentindo este chamado de trabalhar servindo a medicina, de fazer esse papel de servir para a consagração à medicina ayahuasca. Mas aí a gente tem que entrar nessas questões, que é o que eu vou trazer para vocês aqui agora, sobre os perigos da medicina, sobre as precauções que precisam ser tomadas, sobre quem não pode consagrar a ayahuasca, e está tudo conectado a este tema, né? Então, antes de qualquer coisa, a ayahuasca é uma medicina muito potente. Ela trabalha no nosso cérebro, no nosso sistema do cérebro, e isso é algo que realmente impulsiona muita energia dentro de nós. Aí a gente entra numa vertente muito específica de pessoas que não podem consagrar a ayahuasca, e esse motivo é justamente por causa dessa grande carga de energia em formato de DMT que a gente vai receber. Se a pessoa tem algum distúrbio, né, nesse sistema, é como se... eu gosto de trazer um exemplo muito simples. No nosso cérebro é como se a gente tivesse um fio e esse fio está desencapado. Então uma pessoa que tem esquizofrenia, uma bipolaridade do tipo 1, síndrome de borderline, essa pessoa, esse fiozinho está desencapado. E aí ele está correndo energia ali e escapa um pouco dessa energia. São onde tem as crises que se acontecem, né, que podem acontecer com a pessoa que tem essa questão, esquizofrenia, bipolaridade, síndrome de borderline. Os medicamentos que as pessoas usam fazem uma capa por ali, em cima desse fio, protegendo aquele ponto onde estava tendo esse curto, e aí as coisas ficam mais estáveis. Quando a pessoa consagra a ayahuasca, que vem toda aquela energia pelo corpo, chega no nosso sistema, no nosso cérebro, e começa a produzir e espalhar serotonina para todo lado, inclusive, principalmente para a glândula pineal, aquele fiozinho que tinha uma parte desencapada, recebe uma carga muito grande dessa energia e ali pode dar um curto e potencializar os sintomas que a pessoa tem. Esquizofrenia, síndrome de borderline ou a bipolaridade pode potencializar aquilo. E aí isso pode ser muito difícil e às vezes até muito perigoso para a pessoa. Então se a pessoa tem uma dessas situações, inclusive também problema no coração, problema cardíaco grave, ela não pode consagrar a ayahuasca. Esse é um ponto crucial. Você tem, eu peço desculpas, mas você não pode consagrar a medicina pela sua segurança. Prezar pela segurança do participante é uma das principais coisas, pelo menos que o Instituto Encanto da Mata, aqui em Curitiba, que eu sou dirigente espiritual, a gente traz como nossa bandeira. A segurança acima de tudo, observando sempre tudo isso. Aí a gente tem uma questão que é muito importante de trazer, que são as pessoas que podem consagrar com uma atenção, que são as pessoas que fazem uso dos medicamentos controlados para depressão, ansiedade, fobia. Dentro do que a Anvisa estabelece como segurança, né, alguns medicamentos, se a pessoa faz uso, ela acaba tendo uma bandeira de proibição para o uso da medicina ayahuasca. O que entra uma questão muito difícil dentro desses medicamentos, né, que muitas vezes a pessoa está tomando um medicamento X, que seria
para uma situação X da vida dela, de doença, de estado mental. Porém, esse medicamento X está sendo dado para ela através do médico, ou incentivado pelo médico para que ela tome o tratamento dela, porém, a situação que ela tem é Y ou Z, e não é a situação X. Então isso confunde um pouco, porém, como ela está com essa química no corpo, por causa do medicamento que ela está tomando, ela precisa muito conversar com o médico, avisar que vai fazer o uso da medicina ayahuasca, participar de um ritual, e que aquele medicamento específico, seja ele qual for, mas cada um deles tem uma certa potência dentro do corpo. Então, alguns a pessoa precisa ficar 4 ou 5 dias sem o uso do medicamento. Algumas pessoas precisam ficar 10 dias. Então, é muito difícil para as pessoas que estão em tratamento psiquiátrico, por exemplo, algum tratamento por causa da depressão ou da ansiedade, ficar esse período sem medicamento. Então, às vezes, ela tem que fazer um desmame que pode ser quase de um mês, reduzindo esse medicamento para que ela não tenha, durante o processo de pausa, que a gente vê como necessário dentro do que se pede, ela não tenha uma crise de abstinência. Então, muitas pessoas, muitas casas falam, para 2 dias. Dependendo do medicamento, quando a pessoa vai chegar para consagrar a medicina, ela começa a reclamar de dor de cabeça, começa a ter sensação de desmaio, a pressão baixa. Poxa, mas ela nem tomou medicina, nem fez nada. É uma situação de abstinência do medicamento que ela estava usando e parou, sem fazer o desmame. Então, é muito necessário conversar com o médico que te atende, que prescreve esses medicamentos para você, avisar, trazer as instruções que foram passadas para você, independente da casa que você vai. E aí você, junto com o médico, estabelece uma conexão para fazer essa preparação para você poder consagrar a ayahuasca. E no Instituto Encanto da Mata a gente pede, inclusive, uma autorização por escrito do médico, para que a gente possa estar respaldado e também ter certeza da segurança que você vai estar passando, porque muitas pessoas nem escrevem que tomam medicamentos. Então a gente tem que ter muita atenção com relação a isso. Então, quando a gente olha nesses quadros, essas pessoas, né, que fazem busca de tratamento, depressão, ansiedade, fobias em geral, que tomam esses medicamentos, precisa ter muita consciência também. Esses são os pontos críticos de uma consagração de ayahuasca e pontos que a gente entende que não podem ser participantes da ayahuasca. Mas existe uma questão também que é onde muitas pessoas, durante a cerimônia, estabelecem para mim uma insegurança. Elas vêm, porque na minha cerimônia eu geralmente vou até as pessoas em alguns momentos para fazer um trabalho de pagelança. É uma cerimônia que acontece com mais integração, uma cerimônia mais conduzida e não assistida. Então eu sou um xamã, eu trabalho dentro do xamanismo, da pagelança, trazendo energia, vibração, alinhamento, cura, consciência para as pessoas durante o trabalho delas. E muitas vezes as pessoas perguntam para mim, Ícaro, mas eu vou voltar ao normal? Porque ela está naquele estado expandido extremo da consciência, percebendo, vendo, acessando todas as informações. E eu falo para ela, eu espero que não. Eu espero que você não volte ao normal daquela pessoa que veio buscando aqui o que está buscando. Porque se você foi numa cerimônia de ayahuasca buscando a sua evolução espiritual, a sua evolução como ser humano, buscando uma cura emocional, física, querendo se liberar de algum trauma que você tem, como é que você pode desejar, durante a cerimônia, voltar a ser normal? O seu normal era o que estava te adoecendo. Então você tem que desejar voltar, após uma cerimônia, para o seu estado novo de presença. E aí você começa a trabalhar dentro disso aquela consciência, aquele olhar, aquela manifestação da sua jornada de vida, com base em tudo aquilo que você viveu dentro do campo da ayahuasca. Então, peça sempre para a medicina, mude tudo aquilo que precisa mudar, me deixando dentro da coerência do meu ser, integrado com a minha energia, com a minha mente, com o meu ego, porém eu sendo a pessoa que está direcionando tudo isso que acontece e não o ego mais me controlando. Essa é uma forma muito boa de você direcionar aquilo que você busca. E aí você consegue integrar tudo isso e realmente não voltar a ser o seu normal, mas sim a ser o seu melhor a partir do momento da sua experiência com a ayahuasca. Entenderam? É muito importante
trazer uma consciência para vocês também, que é a questão das pessoas de algumas casas, isso vai para os condutores que possam assistir esse vídeo, ter a consciência de abrir a possibilidade dos participantes para um pós-cerimônia, para que eles possam ter uma janela de acesso, um caminho de acesso com você que é condutor, que é condutora, padrinho, madrinha, para que eles possam trazer entendimento sobre as experiências que eles tiveram. Muitas pessoas fazem a partilha depois da cerimônia, mas ali é uma coisa muito do entusiasmo, que nossa, foi assim, foi lindo, eu vi isso, eu vi aquilo. Beleza, mas e o depois? E quando você tem que integrar toda a experiência dentro do campo cerimonial com a sua vida? Como entender tudo aquilo? É muito importante que os condutores que possam assistir esse vídeo tenham a consciência de que você precisa estar ali ainda apoiando aquela pessoa de alguma forma para que você, dentro do seu conhecimento, porque você está assumindo uma responsabilidade sobre aquela pessoa, a partir dessa responsabilidade, desse conhecimento, que, claro, não se estende depois que ela saiu da sua casa, porém, como ética, eu vejo isso muito necessário. Eu estou ali presente. A pessoa me manda um WhatsApp, me manda uma mensagem, Ícaro, eu estou assim, assim, queria saber o que pode ser, se tem alguma coisa para me indicar, eu ainda estou me sentindo muito aéreo, ou eu fiquei com um pouco de dor de cabeça depois, ou estou sentindo um pouquinho de enjoo mesmo, depois da cerimônia. A gente ter a consciência do que precisa ser feito para ajudar a pessoa e estar disposto a isso. Esse é o trabalho de servir a medicina. Não é a pessoa participar da cerimônia e você largar ela no mundo, porque ela vai passar por processos muito profundos na sua cerimônia e possivelmente, se ela precisar de ajuda, você é a referência que ela vai ter. Honre a confiança que essa pessoa trouxe a você. Honre a confiança que ela trouxe à sua casa, sendo a referência e a pessoa no posicionamento que vai trazer para ela a consciência do que ela precisa, de como ela está se sentindo, de todos os acessos que ela teve, porque muitas vezes é muito confuso para algumas pessoas. E se você conduz, é porque você já é uma pessoa consciente sobre isso. Auxilie com consciência e coerência no assunto que você vai trazer. Tá bom? Eu acho que era isso que eu precisava trazer para vocês sobre essa questão, né, da segurança da medicina ayahuasca. Observe tudo isso com muita clareza, com muita atenção. Se você sentir que esse vídeo precisa ir para mais pessoas, curta, comente, compartilhe, faça parte desse canal, porque a gente está começando a movimentar agora de uma forma muito mais contínua os vídeos, justamente para ser uma informação muito pertinente e muito limpa para as pessoas que estão na busca ou na conexão com as medicinas da floresta, principalmente com a ayahuasca. Beleza? Espero que isso chegue até o seu coração e que você receba com toda essa entrega e humildade que eu estou tentando passar para vocês. E logo logo teremos mais vídeos, é quase como uma série de conexão com as frequências e conhecimentos da medicina, então fique atento. Praticamente um vídeo por dia será postado aqui no canal do YouTube, então fique ligado. Gratidão, Anurag.